8 em diante, a gente vai ler até o versículo 24. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do 8 até o 24. Glória a Deus. Tem uma irmã nos visitando, Marlene, aquela bênção que está ali. Bom, vamos saudar a nossa irmã que está nos visitando hoje. Como é que a igreja recebe a nossa irmã? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais a luz. Fica na bênção aí, tá, irmã? Deus abençoe. A gente fica feliz de receber a irmã aqui, tá bom? Glória a Deus. Vamos achar? Amém. Irmãos, eu não vou passar muito tempo. É mais para uma reflexão hoje, tá? Glória a Deus. Capítulo 17, 1 Reis, versículo 8, está escrito assim, versículo 8 em diante. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Eu queria que a igreja prestasse atenção em tudo aquilo que está relacionado à mulher, tá, irmãos? Bastante atenção. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Elias. Aleluia. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu um filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dá-me teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre ele o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, é uma palavra muito profunda essa palavra aqui.
A gente sabe que essa primeira parte do capítulo 17 do livro de Reis fala muito de Elias, o profeta. E por causa de uma profecia que ele liberou, que não haveria chuva em Israel, e quando ele fala essa profecia, quando ele libera essa palavra, a Bíblia diz que o céu se encerrou, ou seja, se fechou, e houve uma grande seca. Mas só que Deus, irmãos, ele age de uma forma que às vezes a gente não entende, a gente não compreende. Aonde Elias estava, a água se secou. Não tinha para onde Elias ir, então Deus indicou a casa de uma mulher em Sarepta. Uma mulher viúva, que só tinha um filho, e passava muita necessidade. O primeiro encontro que Elias teve com essa mulher estava trabalhando, pegando cavaco. A primeira lição que a gente aprende aqui, e eu posso falar isso como filho, porque eu tive uma mãe que está ali, a testemunha minha, que tinha que sair cedo, muito cedo, para trabalhar em casa de família, para poder sustentar eu e minha irmã. E meu pai de Lambuja. Que Deus abençoe ele, né? Onde ele estiver. E eu quero honrar muito a memória do meu pai. Mas a gente sabe que eu sei a luta que ela passou. E a gente testemunha de alguns irmãos aqui também que a mãe passou muitas lutas para poder manter os filhos. Por uma razão ou outra, que o pai faleceu, ou porque o pai abandonou a família e foi embora. E a mãe teve que ir trabalhar e às vezes não tem com quem deixar o filho, deixa com o parente ou paga para alguém cuidar, e a gente sabe que é uma situação complicada. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que é uma mulher que trabalhava. O caso dessa mulher é que ela era viúva. O problema, a sua dificuldade nos tempos de Elias, uma mulher que ficava viúva, ela sofria muito. Quando a gente vai ler o Novo Testamento a respeito das viúvas, a gente vai ver que foi necessário levantar homens, obreiros, diáconos, para cuidar das viúvas, das mulheres que passavam necessidades, das mulheres que sofriam, porque o machismo era muito grande, e de mulheres viúvas, aonde que sozinhas talvez não conseguiriam, eram humilhadas. Então era necessário que os obreiros cuidassem delas. Neste caso, o profeta Elias, parece que existe uma inversão aqui. Porque o profeta, ele chega para a mulher e pede para ela água. Primeiro para ele. A Bíblia continua dizendo, e depois ele pede para ela um bolo. O interessante da história é que Elias ele está vendo a situação da mulher, que não é nada fácil. E ele pede para ela um bolo, e ela fala assim: o senhor não está vendo? Eu estou pegando alguns cavacos aqui, eu vou fazer uma refeição para mim e para o meu filho. E aquela mulher percebeu que aquela refeição seria a última, porque ela diz assim: nós vamos comer, eu e meu filho, e vamos morrer. O profeta, ele parece que não se importa com isso, porque ele está guiado pelo Espírito de Deus. O que me chama a atenção dentro desse texto é que essa mulher também, apesar de tanta dificuldade, ela está sensível à voz de Deus. Eu queria dar aqui uma informação para as irmãs, uma palavra para as irmãs aqui. Isso também serve para nós, os pais. Esteja sensível à voz de Deus. Aleluia. Preste atenção naquilo que Deus está te mandando, não é pedindo não, mandando você fazer para salvar a sua casa. Aleluia. Preste atenção naquilo que Deus está trazendo para o teu coração, para a tua vida. Irmão, ninguém aqui é surdo, está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está mandando dizer. Essa mulher aqui, ela ouviu do profeta, e ela sabia que ele era um homem de Deus, porque ela fez conforme a sua palavra. O primeiro pedaço era para ele. Aquela mulher fez o bolo e ele deixou uma palavra para ela dizendo: não temas.
Irmãos, quando a gente ouve uma palavra dessa, nós temos que glorificar a Deus, porque ela provém de Deus. Quando Deus olha para nós e diz: não temas. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é para a gente confiar, acreditar. E está dizendo para essa mulher: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo. Parecia ser folgado ele, né? O profeta Elias. A gente vê algum ministério de uma pessoa, irmãos, quando ele chega na casa de alguém que não tem nada, talvez você perceba que tem a última refeição. O que Elias, se é uma outra pessoa, se é um de nós, a gente ia levar para ela um bolo. Elias faz ao contrário. Ele pede para ele um bolo, e o primeiro pedaço. Eu não sei se foi daqui que arrancaram, quando alguém vai cortar um bolo, e a gente pergunta: para quem é o primeiro pedaço? A gente fica todo feliz quando é para a gente. O segundo pedaço você nem faz conta, você quer o primeiro. Elias fala assim: o primeiro pedaço é meu. A farinha, irmão, da panela daquela mulher era pouca. O azeite era pouco. Só dava para aquela refeição, só para aquele dia. Mas só que Deus, irmãos, Ele está diante de nós, Ele está na frente. Quando ela faz o primeiro bolo e dá para ele, a resposta que ele dá para ela: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Quando a gente atende a voz de Deus, irmãos, a gente pode encher o nosso coração, a nossa alma, e dizer que o Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, e nada vai nos faltar. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente atende a voz de Deus, Deus abre porta onde não tem porta. Quando a gente atende a voz de Deus, Deus entra com providência. Irmã Maria, num pedido, numa oração, com os olhos cheios de lágrimas, Deus entra com providência. Quando existe fidelidade nossa para com Deus, Deus vai dentro de uma UTI, de uma criança, dentro de uma incubadora, e coloca as tuas mãos. A gente pensa que é o médico que cura. O médico é só um instrumento nas mãos de Deus. Quem cura é o nosso Deus Todo-Poderoso, é Deus que cura. Deus é fiel. Aleluia. Essa mulher aqui, irmãos, ela começa a ter uma experiência maravilhosa com Deus. A Bíblia está dizendo que essa mulher fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela, ele e sua casa muitos dias. Aleluia. Olha Deus abrindo porta onde não tem porta. Aquilo que parecia a última refeição, e aquela mulher ela tinha certeza de uma coisa: nós vamos comer e vamos morrer, não tem mais da onde tirar. Eu tenho certeza, irmão, que a maior preocupação de um pai, de uma mãe, é com o seu armário, o seu mantimento. A gente fica preocupado quando acaba o arroz e você olha para a sua carteira, olha para o banco e não tem. Você já fica pensando numa cesta básica. Você já fica pensando num óleo, coisa simples, coisa básica, que é o sustento da nossa casa. A gente muitas vezes lê a Bíblia, a gente às vezes não consegue, irmãos, aplicar em nossa vida nos dias de hoje. Porque o que essa mulher está sofrendo na sua casa, muitos sofrem no dia de hoje. Abre o seu armário e não tem comida. Olha para a sua panela, está vazia. O filho pede leite e você não tem leite. O filho pede uma bolacha para você dar, você não tem uma bolacha. A gente tem testemunho de irmãos aqui que um dia o filho pediu um Danone, ele não tinha, ele chorou dentro de um carro. Alguém percebeu. Eu não lembro se a história foi no mesmo dia ou no outro dia. Alguém chegou com uma bandeja de Danone. Que para muitos isso não é nada, mas para muitos isso é tudo. É triste, irmãos. Certa vez já contei esse testemunho para a igreja. Eu tinha uma preocupação muito grande de ficar desempregado, porque eu pensava muito nessas coisas. Quem vai suprir a minha casa? Quem é que vai encher o meu armário? Quem é que vai providenciar? Porque a casa depende da gente. O homem é provedor da sua casa, é ele que leva o arroz, o feijão.
ele é pouco, a Bíblia diz que esse menino ficou doente. A Bíblia diz que essa criança ficou doente. Não me ouvindo? Posso ouvir glória a Deus aí? Glória a Deus. Vou falar aqui, tá bom? Eu estou guardando para falar sem microfone. É difícil. A gente vai perceber, irmãos, que essa mulher, ela tinha um sofrimento um pouquinho maior. Porque ela era viúva, ela não tinha ninguém para dar uma palavra para ela durante a noite. Essa mulher só tinha o seu filho e as coisas foram piorando para ela, porque a Bíblia diz que esse menino ficou doente, morreu. A gente muitas vezes não consegue entender o tamanho do sofrimento dessa mulher. A angústia que ela sentia na alma. O sofrimento que ela estava passando. A ponto dela chegar no profeta e foi discutir com ele. A gente vai ver no versículo 18. Ela dizendo para Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela sabia que ele era um homem de Deus e ela vai discutir com ele. Você veio mostrar para mim o meu pecado? E não só bastasse isso, e também matar o meu filho? Ela pergunta para ele: como é que está a alma dessa mulher? Como é que está o sentimento dessa mãe? A casa que tem Deus, presta atenção no que eu vou dizer, igreja. A casa que tem Deus, ainda que passe por angústia, por aflições, ainda que pareça que o barco vai afundar, mas se Jesus estiver lá, se Deus estiver lá, Ele vai providenciar. Glória a Deus. Eu lembro porque eu pensando nessas coisas nesses dias, e pensando na minha mãe, quando ela chegava com uma sacolinha, e às vezes com um pacote de arroz ou um pacote de feijão, para sustentar a casa, para trazer comida para mim e para minha irmã. Quando eu olho essa história, eu consigo perceber o tamanho de uma preocupação de uma mãe. Eu lembro que chegou um ponto que minha mãe não teve mais como conviver com meu pai e a gente teve que ir para casa de alguém. E às vezes a gente chora e a mãe não vê. Às vezes o filho chora e a mãe não vê. E se ela vê, ela vai sofrer muito. Você pode olhar na televisão, ou se você conhece alguma mãe que o filho foi preso porque ele cometeu um crime muito sério, muito grande. E quando o policial vai prender, você vê que é a mãe. Alguém está dizendo: mata ele, pode matar, pode fazer isso, pode prender. Mas a mãe está dizendo: ele é meu filho. Por causa desse amor, o nosso pastor Eduardo falou aqui a respeito disso. Esse amor de Deus está na mãe. Na mãe. Essa mulher aqui, ela perdeu o seu filho. Ela foi conversar com o homem de Deus. Ela encontrou coragem ainda. Essa mulher estava passando necessidade de comida. Deus providenciou a comida para ela. E parece que a luta não acaba. A luta sempre vem. E aí essa mulher, ela perde seu filho. Ela vai falar com o homem de Deus. E o homem de Deus vai falar com Deus. É por isso que é bom você atender. Mãe, quando um homem de Deus te der uma palavra, escute pelo amor de Deus. Quando um homem de Deus te der um conselho, escute pelo amor de Deus. Ainda existe profeta nos dias de hoje. Aleluia. Ainda existe homens nos dias de hoje, ainda tem. Senão não valeria a pena estar aqui hoje. Receba este conselho. Esteja sensível à voz de Deus. Aleluia. Tem pais, tem mães, o filho está escapando da mão. E não está indo para a mão de Deus, está indo para outra mão. Resgate o teu filho, ainda dá tempo. Resgate o teu filho. Eu não sei se ele já morreu, mas resgate o seu filho. Traga ele de volta para a presença de Deus. Traga ele de volta para os
deixar escapar. A sua oração, ainda Deus quer ouvir o teu clamor. Essa mulher foi pedir explicação para o homem de Deus. Ele foi falar com Deus. Ele clamou ao Senhor e disse, porque nem ele também estava entendendo. Ele disse assim: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando o seu filho? Então ele mediu o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. O que está faltando muitas vezes, irmão, na nossa vida é clamor, clamar a Deus. O profeta Jeremias diz assim: clama a mim, responder-te-ei. Deus falando na boca dele: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Não abra a mão do teu filho. Não pare de clamar por ele. A gente tem que fazer como Jó fazia: levantar de madrugada e oferecer a Deus uma oração. No caso de Jó, ele oferecia um holocausto, um sacrifício. E ele dizia: vai que eles pecaram. E ele intercedia pelos seus filhos. Ele acordava de madrugada. Certa vez eu preguei a respeito disso. Qual foi a última vez que você acordou de madrugada só para orar pelo teu filho, pela tua família? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho para falar com Deus a respeito só do teu filho? Não foi para pedir nada mais, para falar só do seu filho, da sua filha. Quantos homens de Deus estão perdendo seus filhos? Quantas mães, eu vou repetir, quantas mães neste exato momento estão chorando porque o seu filho está preso? Ou porque morreu, porque estava no crime? Quantas mães estão chorando? Irmãos, a gente aqui, os irmãos que eu conheço aqui, a gente tem motivo de sobra para glorificar a Deus. Porque você que é mãe, você tem o seu filho do teu lado. Você que é filho tem a sua mãe. Ainda que ela seja chata, ela continua sendo sua mãe. Aí mãe, ainda que esse filho é desobediente, alguma coisa, sei lá, alguma coisa que a gente aborrece, ele continua sendo seu filho. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto a casa e deu à sua mãe e disse: Elias, vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e é que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus realizou um milagre. Foi o primeiro milagre aqui de Elias, que conta com essa história dessa mãe, que foi uma vencedora. Eu queria glorificar Deus pela vida que passou uma dificuldade ou passa dificuldade, mas não abriu mão do seu filho, não abriu mão da sua família. Se você pudesse colocar de pé, eu queria orar por vocês, orar pela igreja. Aceite um conselho, mãe. Vê como é que está o seu filho. Pastor, eu tenho orado, mas não tem resolvido, parece. Continue orando por ele. Continue orando pela sua família, pela tua casa. A gente vê muitas histórias de mães na Bíblia aqui. A gente vê essa história que foi aqui, uma apresentação das crianças. A gente vê como é que Deus usa os servos. A gente vê como é que Deus trabalha. Nessa peça que as crianças apresentaram aqui é uma história muito linda. A direção que Deus deu a Salomão era para que cortasse a criança. A mãe, quando vê isso, a mãe, quando percebe isso, a verdadeira mãe, você não pode deixar com ela. A mãe quer ver um filho vivo. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Quando a gente trata esse tipo de assunto, a gente também está fazendo para a vida espiritual com Deus, a vida com Deus. Às vezes o seu filho está longe de Deus, ele está morto espiritualmente.
A mãe quer ver um filho vivo. Não é vivo andando no meio da rua, não é vivo chutando bola, não é vivo, não, é vivo na presença de Deus, vivo caminhando com Deus. Glória a Deus. A gente vê muita mãe chorando, muita família chorando, porque ela não consegue mais manter o filho na presença de Deus. A gente vê famílias destruídas porque se desviaram da presença de Deus. Eu conheço os dois lados da moeda. Enquanto minha mãe ali testemunha, enquanto a gente servia a Deus, até os meus 7, 8 anos de idade, eu sou de um tempo, na minha casa não tinha televisão. Porque a igreja entendia que era pecado. Quem tinha televisão em casa, os membros, era excluído, era tirado de comunhão. Depois eu descobri que ter televisão em casa não é pecado. Mas eu sou dessa geração. Esse bagulho do A minha crossover casa do era lado uma de cá. casa feliz. A minha casa se desviou do caminho do Senhor. Meu pai saiu da igreja depois de 20 anos. A minha mãe ainda conseguiu se manter durante algum tempo, mas depois não suportou também a pressão. Teve que sair. Por uma razão, mas saiu. Bom, a luta foi grande demais. Muitas humilhações. A minha mãe ali, ela conta uma história que uma dona de casa, que ela fez a faxina durante o dia e na noite, na hora de vir embora, ela foi tomar um banho. A dona da casa deu a toalha que secava os cachorros para ela se secar. Só comia depois, e todos comiam para ver o que ia sobrar. É uma casa sem Deus. Mas quando a gente retorna para Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Deus entra com providência, irmão. Continue orando pelo teu filho. Fala assim comigo, as mães. Eu não vou abandonar os meus filhos. Não abandone não. Olhe por ele. Fala com Deus a respeito dele. Aleluia. Glória a Deus. Levanta uma madrugada, ora. Aleluia. Irmãos, é um recado de Deus. Levanta pela madrugada e ora. E fala do teu filho, ora, fala com Deus a respeito do Glória a teu Deus. filho. Aleluia. O teu filho está indo por um caminho que você não sabe. O teu filho está se distanciando de você, pai. O teu filho está indo embora e você não está percebendo. Glória a Deus. Eu estou dando um recado de Deus aqui, não sei para quem é. Não sei se pode ser que é para mim. É tempo de resgatar a nossa casa para Deus. Aleluia. É tempo de resgatar o nosso lar para Deus. Glória a Deus. Irmãos, domingo nós tivemos uma palavra aqui que a igreja chorou. Irmãos, esse choro não é um choro comum, não. É um toque de Deus na nossa alma, na nossa vida. A sexta-feira não foi diferente. Nós tivemos uma palavra de Deus aqui, irmãos. É um toque de Deus. E hoje não é diferente, não. Hoje não é só o dia das mães, não. É o dia de Deus na nossa vida. É mais um dia de Deus na igreja. Não tem mais dois. Põe nosso coração para orar. Senhor, nosso Deus. Pode orar, igreja. É hora de comer. O Senhor é bom, mas o Senhor é maravilhoso. Mas a presença da nossa casa, Senhor, nessa noite. Deus vai dar minha vida, Senhor, não tenha preocupação. Senhor, vai dar minha sua casa. O Senhor vai dar a sua casa. O Senhor vai dar a Senhor. Resgata, Senhor, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor, nossa oração. Senhor, entra com providência, Senhor, nesta causa. Que este filho volte, Senhor, para os teus caminhos, para a tua presença. Senhor, não deixe ele embora, não, Senhor. Ainda há esperança para ele, Senhor. Ainda há uma resposta de vitória para a vida dele. Ouve a oração desta mãe, Senhor, muitas vezes aflita, angustiada. Ouve a oração deste pai, Senhor, desta mãe, desta noite. Oh, Senhor, famílias restauradas.
Porque o Senhor ouve a oração de uma mãe aflita. Porque o Senhor ouve a oração de uma mãe, Senhor, angustiada. Pelas escolhas que o Senhor nos deixou na tua palavra. Demais, Senhor, que clamam pelos seus filhos e de uma resposta de vitória. Toma tua mão, Senhor. Continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Os irmãos aí, a dona Martina também, Deus abençoe. Eu fiz a pergunta no Exudo, eu não estava ainda, não viu? Deus abençoe a senhora, viu? Jesus. A irmã que nos visitou nessa noite, Deus abençoe mais uma vez. Cada irmão, eu queria agradecer também a alguns irmãos, alguns homens aí que nos ajudaram também na compra dos itens ali do café para as irmãs, né? Deus abençoe os irmãos. As irmãs aí que ajudaram na decoração, tá ali, ó, decoração, algumas decorações aí, Deus abençoe. Os irmãos, outras irmãs também que compraram algumas coisas, Deus abençoe, né? Construiu aqui bastante fotos ali, irmãos. Aquelas fotos foram impressas, né? E haja tinta, né, irmãos? É tinta para dedéu, né? Tive uns irmãos aqui que doaram tinta para impressora, doaram tempo. Então, irmãos, não vou falar nomes aqui, para não ser injusto com ninguém, mas que Deus abençoe cada irmão, cada irmã em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, parabéns aí para as mamães. Irmãos, ao final do culto, tem ali uma lembrancinha que as crianças vão se organizar, elas vão lá agora.